Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs que estão aqui nessa noite, para que juntos exaltemos o nome do nosso Senhor e precioso Salvador Jesus Cristo, aquele que tudo por nós fez, continua fazendo e fará até que tudo chegue ao clímax, àquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. Uma alegria para mim poder repartir nessa noite festiva a palavra do nosso Pai bendito, do nosso Senhor Celestial. Mas quero já desejar a você que dezembro seja marcado, sobretudo pela presença de Deus na sua família, no seu lar, no seu coração, nos seus negócios, nas suas emoções, que a plenitude de Cristo Jesus habite ricamente em você, conforme Deus promete para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram. Uma palavra também de boas-vindas àqueles que nos visitam. Deus abençoe a você que está aqui no templo, a você que está em casa, que está nos ouvindo e adorando ao nosso Senhor também pela internet. Eu quero repartir com você um texto que normalmente nós como pregadores não gostamos de pregar. Aliás, nós não gostamos de pregar em textos muito conhecidos, porque hoje já se pregou muito sobre esse texto, hoje já se ouviu muito sobre esse texto, mas eu não poderia, de forma alguma, deixar de falar no Evangelho de João sobre o coração desse livro. E eu quero desafiar você a recitar junto comigo João, capítulo 3, o verso 16. Nós estamos terminando praticamente o João, mas esse texto não poderia ficar fora. Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor é algo que nós não entendemos, sentimos ou expressamos plenamente. E digo isto porque todos nós estamos manchados ou marcados pelo pecado. Logo, entre nós não existe amor perfeito, não existe expressão de amor perfeito, e mesmo o amor tão cantado de mãe não é perfeito. Entretanto, se nós não o entendemos plenamente, não sentimos plenamente e não expressamos plenamente o amor, nós podemos ver este amor sentido, experimentado, demonstrado de modo pleno em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor amado. O evangelista João utiliza essas três expressões: o amor, a expressão de que Deus deu o seu Filho e a expressão de que de tal modo Deus o deu. Assim, Jesus é a expressão máxima, transbordante do amor do nosso Pai Celestial, que nós estamos aqui e durante o mês de dezembro vamos falar muito sobre o nascimento de Cristo Jesus. Eu considero que estudar João 3,16 é belo e agradável à luz da primeira carta de João, da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 13. E eu quero ler esse texto com você também de igual forma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo disse assim à igreja de Corinto e a nós nessa noite, capítulo 13, verso 1: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência. O amor jamais acaba. Quando olhamos João 3,16 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós podemos olhar como esses dois textos casam de forma perfeita. O apóstolo Paulo, ele querendo demonstrar a incapacidade da expressão plena do amor, ele, ainda que se faça qualquer outra questão, outra coisa que se faça, não importa o que seja, se isso não for feito pela via do amor, de nada valeria. O termo amor, no Novo Testamento, nós muito bem sabemos hoje que é a expressão do amor ágape, que era uma palavra que não era utilizada na época que Paulo escreveu esse texto. Era praticamente não mencionada, porque essa palavra, ela só poderia ser utilizada quando ela expressasse aquilo que alguém, no caso, dentro da visão cristã, Deus fez através de Jesus Cristo. Hoje nós falamos muito sobre amor ágape, mas naquela época não, porque a igreja da época, ela entendia e utilizava esse amor para descrever a experiência que eles tiveram em Cristo Jesus. Um amor que não quer nada para si, mas entrega tudo e sacrifica tudo, especialmente para indignos, culpados, inimigos, pecadores, afrontados diante do nosso Pai Celestial. Por isso, o amor ágape, que o apóstolo Paulo utiliza, ele é o amor de Deus Pai, o amor de Deus o Filho e o amor de Deus o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse com toda clareza que o amor é o melhor e o mais excelente caminho. E para que eu termine de pregar, se alguém me trazer um copo de água, eu fico muito feliz. Já está aqui, mas olha, eita, coisa boa danada. Vamos lá. Vamos voltar para João 3,16? Como que Deus amou o mundo? E aí, eu quero usar 4 palavras para explicar isso. A primeira palavra é intensamente. Deus amou o mundo intensamente. Essa palavra, intensamente, está retirada da expressão que João utilizou de tal maneira. De tal maneira Deus amou o mundo. É interessante a gente pensar que essa expressão não consta que Deus amou tanto o mundo, mas de tal maneira Deus amou o mundo, que até o analfabeto que não sabe abrir um copo consegue abrir. E eu me cuidando todo aqui para não derramar água, né? Obrigado, querida. Muito obrigado. Deus amou tanto o mundo, e Ele só poderia amar o mundo através de Cristo Jesus. E olha, é muito interessante quando a gente olha para esse texto, que Deus ama o mundo de modo intenso. E eu queria descrever essa palavra intenso através de 2 choros, ou de 2 gritos. O primeiro choro é o choro de um bebê. É o choro de um bebê na manjedoura, ou o primeiro grito do bebê na manjedoura. A esperança do mundo que Deus amou, no choro de um bebê frágil, dependente, carente, até de proteção, mas que poderoso como só aquele bebê foi e é. Só naquele choro é que especificamente nós poderemos ter a esperança do universo inteiro, caracterizado na figura dos anjos, dos pastores e dos sábios, que perceberam que aquele nascimento era um nascimento diferenciado de tudo quanto já havia existido na face da terra. A promessa havia se cumprido, o Deus Emanuel estava presente, de modo intenso e assombroso. A terra foi feita moradia de Deus, na figura de um bebê que gritou numa manjedoura.
Mas esta outra palavra, que também nós estamos trabalhando aqui, de intensidade, ela também foi descrita por um outro grito, um outro choro, não mais de um bebê, mas na figura do Salvador prometido, que na cruz do Calvário clama e grita: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos esta intensidade do amor de Deus em dois gritos, ou dois choros, de um bebê e depois do Messias na cruz do Calvário. De tal modo que, se numa noite silenciosa, aquele silêncio foi rasgado por um choro de um bebê que ecoou na manjedoura anos mais tarde, o mesmo choro, o mesmo grito de dor, de lágrimas de um Messias sofredor pendurado na cruz do Calvário, porque somente pela sua cruz nós poderíamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Um grito de um bebê numa noite silenciosa, o grito do Messias no meio do tumulto da cruz, o choro de um bebê no privado e o grito do Messias em público, e o mundo ficou em choque. Choque porque quando Deus se fez menino em Cristo Jesus, e quando o Messias morre na cruz em nosso favor, então tudo foi demonstrado de modo pleno e perfeito e intenso, como foi intenso e como é intenso o amor de Deus por nós. Quando lembramos do Natal, nós lembramos também do Messias prometido, que nos trouxe a verdadeira paz. A segunda palavra que eu quero explicar aqui, como que Deus amou o mundo, é a palavra incompreensivelmente. Primeiro, intensamente. Segundo, incompreensivelmente. Essa palavra incompreensivelmente está expressada quando João diz que Deus deu. Deus deu o seu Filho, porque amou o mundo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos a palavra mundo, nós sabemos que o mundo são pessoas e que, ao estudarmos a palavra, nós vemos então que este mundo, estas pessoas, eram contrárias a Deus, rebeldes diante de Deus, como ainda até hoje. Muito se fala sobre Deus, mas pouco de Deus se tem no mundo. E assim, de uma forma assombrosa, Deus olha para uma humanidade perdida, olhou no passado, olha no presente, olhou para mim, olhou para você, vai olhar por outras pessoas. De forma incompreensível, Deus simplesmente deu o seu Filho. Deus deu Cristo Jesus para nós. Deus deu o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E quando João diz que Deus deu o seu Filho, ele traz de novo a ideia de que a origem, a iniciativa da salvação está unicamente em Deus, em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Tudo começou nele, tudo foi feito por ele, e ele amou o mundo, enviando o seu Filho de forma incompreensível para nós. Incompreensível para nós. Nós temos alguma compreensão do amor de Deus, mas não temos totalmente essa compreensão. Por quê? Porque nós não podemos sentir perfeitamente, nem expressar perfeitamente e nem compreender perfeitamente o amor, porque não há amor perfeito entre nós. Mas quero aqui lhes dar algumas palavras que Paulo utilizou na primeira carta aos Coríntios, para descrever o amor de Deus, que ele esperava que de alguma forma se manifestasse entre nós também. Ele disse que o amor de Deus é incompreensível pelo fato de ele ter dado o seu Filho. E Paulo vai dizer: o amor é paciente. O amor de Deus, o Pai Celestial, é paciente. Em Jesus é toda a paciência e a expressão do amor acerca de alguém que foi afrontado, acerca de um Deus que foi afrontado, zombado, e tendo todo o poder para se vingar daqueles que o afrontaram, e para ter todo o poder para se vingar de nós que pecamos contra ele. Mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que Deus amou o mundo, e em Jesus o amor de Deus é o amor paciente, é o amor que não se vinga,
é o amor que não retribui mal por mal, assim como Jesus tanto sofreu aqui quando era homem entre nós, e mesmo assim, sempre exercitou o princípio da paciência. Paulo diz: o amor é benigno, ou o amor é doce, o amor é bondoso, ele não vive a partir do outro, mas ele se doa a partir de si próprio, e não há riqueza maior do que a doação do amor de Deus para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Paulo diz: o amor não é invejoso. Jesus nunca invejou o que ele não tinha e nunca quis ter o que ele não devia ter, de tal modo que ao se doar por nós, ele abre, na verdade, mão daquilo que era a sua própria existência, o seu ser invisível, se fazendo carne e se dando por nós na cruz do Calvário. O amor não é orgulhoso, o amor não se envaidece. E nós olhamos para a forma incompreensível como Jesus nos amou, como manifestação de Deus, o nosso Pai Celestial. Mesmo sendo divino, se humilhou, se fez homem, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. Paulo disse: o amor não se porta inconvenientemente. E aí nós lembramos que seria muito fácil imaginar Deus poderoso, todo supremo, simplesmente impor a sua vontade sobre a sua criatura, obrigar alguém a amá-lo, obrigar alguém a segui-lo, a servi-lo, a honrá-lo, a contar para ele. Mas Paulo diz: o amor não se porta de forma inconveniente. E nessa sua graça, soberania plena, Deus nos permite ouvir da sua palavra e voluntariamente acreditarmos nela, sem nos obrigar, sem agir como um tirano sobre nós, mas nos atrai pelo seu amor, pela sua graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo disse em Coríntios 13: o amor não se ressente do mal, ou não guarda rancor. Você está vendo por que é que nós não podemos nem sentir, nem expressar a plenitude do amor? Porque este amor de Coríntios 13 é o amor de Deus. Ele é o amor de Deus pleno, e que nós podemos ter experiências de alguma forma do amor de Deus uns para com os outros, mas não plenamente, porque para nós isso é impossível. Paulo diz: o amor não se ressente do mal, não guarda rancor. Olha o quanto Deus poderia guardar mágoa, rancores sobre as coisas que nós já falamos dele, para ele, das nossas promessas quebradas, das nossas afrontas contra ele, dos nossos erros absurdos diante dele. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que Deus amou o mundo de forma tão incompreensível que Deus não é passível de guardar nem rancor. Então, olha, aqui, o amor de Deus é incompreensível porque Ele é todo paciente, de forma perfeita paciente. Ele é todo benigno e de forma perfeita benignamente. O amor não é orgulhoso, e Deus não tem em si orgulho nem vanglória de nos impor nada pela força. O amor de Deus é perfeitamente respeitoso para conosco e não se porta de forma inconveniente conosco. O amor não procura seus interesses. Paulo disse: Jesus tinha todo o direito e abriu mão dos seus direitos por nós, de cada um deles. Esse é o amor de Deus, que nós não compreendemos plenamente, mas o que compreendemos é suficiente para nós percebermos e desfrutarmos deste Deus amou o mundo que deu o seu Filho. A terceira palavra que João descreve, na minha compreensão,
é que Deus amou o mundo de forma brutal. Deus amou o mundo brutalmente, no sentido pleno da palavra. Deus amou o mundo brutalmente, e João disse, porque Ele deu o seu único filho. E aqui é que entra essa expressão brutalmente, porque não há nada mais brutal, ou nada mais violento, no sentido da palavra plena, do que alguém dar o seu filho, mas não é o seu filho, é o seu único filho. Não há escolhas, porque não há 2, 3, nem 4. Para se escolher, numa linguagem humana, se fosse obrigatoriamente imposta para que você pudesse dar o seu filho, você tendo 4, poderia escolher um dos 4, o que já é um absurdo. Mas Deus tinha um, e deu o seu único filho, e isso, na visão do Novo Testamento, é algo brutal, porque Deus deu e entregou o seu filho, que nós celebramos no Natal, no seu nascimento, mas não podemos esquecer de forma nenhuma de que brutalmente Jesus foi entregue nas mãos das pessoas e foi abandonado na cruz do Calvário, em nosso favor. Isso é brutal, irmãos. E quando lemos o Evangelho, nós vemos o quão brutalmente Jesus foi violentado em todos os sentidos, físico, emocional, espiritual. O amor de Deus, relatado nos Evangelhos, vai nos deixar muito claro algo relevante, de que o amor não pode ser separado do sofrimento. Nunca. O amor nunca poderá ser separado do sofrimento. Nós que amamos imperfeitamente, quando amamos, esse amor nos conduz ao sofrimento. Você sofre pelo seu filho sofre por você que é seu pai, sua mãe, você sofre por um amigo que você ama muito. Ninguém ama sem sofrer, de uma forma assombrosa. João disse: o amor só pode acontecer mediante dores, e Deus amou o mundo e deu o seu filho para sofrer brutalmente em nosso lugar. Por isso que Paulo aos Coríntios disse que o amor tudo suporta, tudo sofre. O amor é sofredor, porque é impossível olharmos para Deus e não percebermos a dor de Deus e o seu sofrer por amor a nós. É impossível olharmos só para o Filho e dizer que o Filho sofreu por nós. É verdade, sofreu. Mas o Pai o amava e sofreu junto com o seu Filho. Por isso, o amor de Deus não tinha limites. Não tinha nada que pudesse ser maior, mais importante do que você e eu. E então Ele entregou o seu Filho da forma como entregou. Nos deu o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. A quarta palavra que quero destacar aqui para você é que Deus amou o mundo de forma poderosa. Então, a primeira palavra, Deus amou o mundo de forma intensa ou intensamente, incompreensivelmente, brutalmente e poderosamente. A quarta palavra, e essa expressão está ali quando João disse: para que todo aquele que nele crê não pereça. E aqui nós temos o conceito do amor poderoso de Deus que gera salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo ao crer
no amor de Deus demonstrado exclusivamente e unicamente através de Cristo Jesus, o seu Filho. Eu falei, acho que na última mensagem disse: esqueça todas as demais coisas que você possa querer crer. Abra mão de tudo que você queira crer. Creia somente em Cristo. Porque se houvesse outras formas de Deus salvar alguém e perdoar o seu pecado, Deus não teria que sacrificar o seu Filho. Ao dar Cristo, Ele disse: é o único modo, não tem outro modo, não tem intermediação, não tem outra rota, não tem. Então é importante que você que está me ouvindo, que ainda não entendeu isso, ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus só deu Cristo porque não tinha outro jeito. E você precisa ir até Ele, reconhecer o seu pecado, reconhecer que a morte que foi feita há mais de 2000 anos atrás foi feita por você, por mim. E entendendo o seu pecado diante de Deus, você pode crer em Cristo e dizer: obrigado porque tu morreste por mim e somente tu és poderoso. Porque o teu amor é tão poderoso que teu amor pode me salvar, me perdoar, me conduzir nessa vida e um dia me levar para a eternidade, para viver com aquele que tudo fez por mim. Então sim, o amor de Deus é poderoso para salvar, mas é poderoso para transformar também aquele que foi alcançado pelo amor. Porque este amor nos transforma. Porque todo aquele que é amado profundamente sofre influências daquele que ama. Quando você ama alguém, mesmo com amor imperfeito, o seu amor traz e gera mudanças em quem você ama. E quem lhe ama traz e gera influências em você que é amado. É por isso que João, no seu evangelho, vai falar do poder transformador do amor. Porque é impossível sermos amados por Deus de forma tão intensa e não sermos transformados na forma de ver o mundo, de sentir, de viver, de agir. É por isso que todo verdadeiro cristão, ele entra num processo de crescimento, porque ele percebe e entende que o amor não é cego. Não existe amor cego. E se existir amor cego, o amor cego leva à desilusão e ao sofrimento. Quando alguém diz: amei, o meu amor é cego, é porque a pessoa olhou só o lado bom de alguém. E o lado bom de alguém cegou as suas fraquezas. E quando estas duas pessoas casarem, aquele que não quis olhar nada dos defeitos, olhará o defeito dentro do casamento. E lá ele sofrerá desilusões, decepções, muitos se separam. Por isso que o amor não pode ser cego. Deus é poderoso para nos transformar, porque Ele nos ama sabendo as nossas fraquezas e os nossos defeitos. E mesmo assim nos ama. E ao nos convidar para uma jornada de amor, se cremos e experimentamos o amor de Deus, esse mesmo amor vai nos transformando de forma poderosa. E vamos crescendo e vamos desenvolvendo a nossa vida como esposo, como esposa, como profissional, não importa qual seja a área de atuação. O amor de Deus é poderoso. E Jesus creu que haveria salvação e que haveria transformação. Paulo disse: o amor tudo crê. E Jesus creu. E eu quero aqui dizer que Deus creu que era possível salvar alguém e transformar alguém. É por isso que Ele percorria. E a distância do coração de Jesus era medido pelos seus passos, sempre em direção de pessoas, amando, caminhando quilômetros e quilômetros, não se escondendo de ninguém, que o buscava e ao mesmo tempo buscando as pessoas. Jesus creu e por isso viveu o amor de Deus, crendo que este amor, ele frutificaria,
salvaria e transformaria pessoas. Paulo disse: o amor tudo espera. E Jesus continua esperando até hoje pessoas se converterem a Ele, se entregarem a Ele, se derramarem diante dEle. E quem sabe você é alguém que Deus está esperando ainda. Está esperando você dizer: eis-me aqui. Ah, tua espera terminou, Senhor. A minha vida agora vai ser tua, de forma integral e plena e absoluta. Ao concluir essa palavra aqui, eu não poderia deixar de dizer que quando João disse: Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, se você continuar o texto, você vai lembrar que Jesus vai dizer que aquele que não crê também não será salvo. Então nós não estamos falando de um Deus que é um Deus, me desculpe a expressão, bonachão, um Deus que ama e que, independente do que qualquer coisa aconteça, do que qualquer pessoa faça, do que a forma como o mundo viva, Ele simplesmente não vai fazer nada porque Ele ama. Não, o amor também é exigente, e o amor impõe também condições. Por isso, João disse: para que todo aquele que nele crê, mas quem não crê já está julgado e já está também condenado. E por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque injusto é alguém olhar para o amor de Deus em Cristo Jesus e rejeitar esse amor. Injusto é quem olha para Cristo e prefere renegá-lo, e prefere andar atrás de tantas coisas, porque prefere não crer. Então o julgamento de Deus, na verdade, é transferido para o indivíduo. É o indivíduo que responde ou não responde, e ele levará sobre si as consequências da sua resposta. E ainda que Deus o ame, se não há arrependimento e se não há caminhada para Cristo, ainda que Deus ame a pessoa, Deus não a salvará. Deus não a salvará. Porque Deus não obrigará esta pessoa a crer. Então essa palavra também para nós é advertência, quando falamos sobre o amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Deus é a fonte inesgotável do amor, de um amor pleno, perfeito, e que se fôssemos sábios o suficiente, ou humildes o suficiente, nunca rejeitaríamos esse amor, nunca, em tempo nenhum, de modo nenhum. O amor de Deus que veio numa manjedoura, e nessa manjedoura nós lembramos um dia que Deus foi criança, que Deus se fez criança, de forma majestosa e ao mesmo tempo frágil, na figura de um bebê, um menino dependente, necessitado de proteção, do braço de uma mulher e da proteção de um homem. Lembrar do amor de Deus em dezembro é lembrar que um dia o Deus menino foi embalado, ninado, amamentado, cuidado, acariciado, protegido, para que depois, como homem, Ele desse a sua vida em nosso favor. A entrada de Jesus nesse mundo foi em fragilidade, na figura de um bebê, e a sua morte para muitos foi sinal de fraqueza, pendurado numa cruz do Calvário. Mas não era Ele fraco, mas se fez fraco por amor a nós. De tal modo que quando vamos celebrar o Natal em dezembro, nós precisamos lembrar isso. Festejamos o bebê, mas festejamos o Senhor. Festejamos aquele que cresceu e que nos amou e que se entregou por nós. Glórias a Deus pelo bebê da manjedoura, mas glórias a Deus pelo Messias que foi à cruz do Calvário. E
Eu quero parafrasear o apóstolo Paulo com toda a liberdade. Você lembra quando Paulo continua a carta aos Coríntios, ele vai dizer que quando ele era menino, ele pensava nas coisas de menino, agia como menino, mas quando ele se tornou adulto, ele deixou as coisas de menino. Então eu quero parafraseá-lo e dizer o seguinte: quando eu era menino, eu olhava o Natal como menino e via um bebê na manjedoura. Quando eu me tornei adulto, eu passei a olhar o Natal além do bebê e além da manjedoura. Eu passei a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Você que já creu em Jesus Cristo, já foi presenteado, já entendeu o amor de Deus, fique firme com Ele. Tem dificuldades? Tem, meus queridos, tem, meus irmãos, temos crises, temos. Os irmãos sabem o que nós passamos esse ano, a grande maioria sabe. Passamos luta grande na nossa casa, e ainda estamos em processo de lutas de saúde, mas em nenhum momento questionamos se Deus nos amava, e por que as coisas aconteceram da forma como aconteceu. Nós estamos lá porque nós cremos que Deus nos amou, e o amor de Deus, também o amor que faz com que Ele também nos acompanhe nas nossas maiores crises da vida, mas também tem bonança, tem paz, tem alegria, tem tanta coisa boa que podemos desfrutar por causa do amor de Deus para com a nossa vida. Se você ainda não creu, não resista a esse amor. Você vai amar quem? A quem você vai confiar a tua vida? Em pessoas que viveram e que morreram e nada podem fazer por você. Você vai confiar a sua vida que você vai ter 10 oportunidades diferentes cada vez que você nascer. Jesus morreu para resolver todos os nossos problemas espirituais diante do nosso Senhor. Então olhe para Ele e sinta-se amado nele, mas responda ao seu amor, não o despreze, não o ignore, mas vá e responda a este amor. Que Deus nos abençoe nesse nome lindo e maravilhoso que é o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela paciência e, como diz o meu sobrinho, pela ouvir a minha voz de taquara rachada. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Pai Celestial nesse momento. Pai bendito, graças te damos porque o Senhor amou o mundo, e se amou o mundo, amou a mim e amou as pessoas que estão aqui. Obrigado, porque o teu amor se tornou real em Jesus Cristo, porque Cristo veio, se tornou homem, habitou, viveu entre nós e se deu por nós. E não existe um amor perfeito além deste amor. É por isso que nós podemos aprender a amar a partir do teu amor por nós, Senhor. Que nós não nos esqueçamos nunca da forma tão maravilhosa como Jesus viveu aqui, como Ele ainda vive, porque vivo está, e a sua ressurreição é a prova do seu poder e da sua divindade. Então ajuda-nos a caminhar no sentido amados e também respondendo ao teu amor, Senhor. Para a glória do teu nome, fortaleça o nosso amor por ti. Ó Pai, e se alguém ainda não tomou uma decisão séria, comprometida, ainda não entendeu que a cruz de Jesus só foi possível por causa do pecado, que haja arrependimento nessa noite, no interior do coração, que teu Espírito leve ao crer, ao arrependimento e ao encontro no privado do coração contigo, Pai Celestial. Muito obrigado. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos conceda a graça de termos uma semana abençoada, e que o teu amor resplandeça sobre nós, as consolações do teu Espírito venham sobre nós, e que no doce nome de Jesus nós sejamos guardados em paz e na tua paz.
nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.